toda a glória seja atribuída ao nosso Deus. Glória a Deus porque Ele permanece grande. Glória a Deus porque Ele é grande por si só. Glória a Deus porque Ele é grande e não precisa que ninguém faça a sua grandeza, porque Ele autoexiste. O Senhor é grande pelas suas próprias qualidades, independente de você acreditar nisso ou não, independente de você adorar ou não, Ele continua grande. Leiamos a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 22 e verso 7. O título da perícope é a última Páscoa, a Santa Ceia. Por que o título é a última Páscoa? Porque Jesus participou de dezenas de Páscoas aqui. Jesus viveu 33 anos e participou de todo ano tinha Páscoa. Mas na última Páscoa, Ele instituiu a ceia do Senhor. Existe uma denominação aí que não sabe discernir entre ceia e Páscoa. Por isso que eles fazem a ceia de ano em ano, confundindo a ceia com Páscoa. A ceia do Senhor não é de ano em ano. A Páscoa que é de ano em ano. O Senhor participou da última Páscoa e no dia da Páscoa, numa quinta-feira à noite, Ele instituiu a primeira ceia. Verso 7 diz assim: porém, o dia da festa dos pães asmo, que importava sacrificar a Páscoa, mandou a Pedro e a João dizendo: ide, preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele disse: ide, e quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento para que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, diz: tomai-o e reparti entre vós, porque eu vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, o partiu, e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que vos é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, tomou o cálice, dizendo depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Podeis tomar assento. Hoje é culto da ceia do Senhor. Há diferentes formas de ver a ceia do Senhor. Há diferentes visões sobre a ceia do Senhor. Eu vou dizer uma verdade aqui aos senhores, que algumas pessoas não sabem como participar da ceia do Senhor. Algumas pessoas não
entende como participar da ceia do Senhor. E algumas pessoas participam da ceia do Senhor pensando que está participando da hóstia. A hóstia é a Eucaristia católica. A ceia do Senhor na Igreja Assembleia de Deus não é a mesma coisa. Porque a gente tem mania de achar que tudo é a mesma coisa. Então, como pastor de vocês, me convém dizer hoje que a ceia católica, ou a Eucaristia, que é um termo técnico para a ceia, ela é baseada na transubstanciação. Hoje eu vou gastar um pouco. Transubstanciação não é de passar no pão, assim pode ficar tranquilo. A transubstanciação é uma expressão teológica para dizer que a ceia, ela é o corpo e o sangue de Cristo. O que é que os católicos entendem? Quando eles pegam a hóstia e colocam na boca, a hóstia vira o corpo e o vinho vira o sangue. A hóstia é o corpo do Senhor. A Igreja Assembleia de Deus não pensa assim. Não é assim que a gente participa da ceia. Tem muito crente que não sabe disso, mas eu vou explicar hoje. A Assembleia de Deus não acredita na transubstanciação. Quando você pega o pão ali, você não está comendo o corpo de Cristo como o católico pensa. Essa é uma visão católica chamada transubstanciação. Existe outra visão a respeito da ceia, que é muito parecida, se chama-se consubstanciação. Uma é trans, a outra é com. Transubstanciação é a ideia de que o pão vira carne na boca. Não é a nossa teologia. E a consubstanciação, que é uma teologia luterana, nós não somos luteranos. Nós não temos nada a ver com os luteranos. Nós somos assembleianos. Amém? Nós somos pentecostal. Preciso explicar isso. Que tem gente que pensa que é luterano. Não somos luteranos, não temos nada contra ele. Mas não participamos da ceia como eles participam. Como é que os luteranos participam, pastor? Eles acreditam que o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Eles não acreditam que viram literalmente, mas acreditam que contém. Eles não acreditam que transformam, mas eles acreditam que contém. É muito parecido, porque Martinho Lutero era padre. Então ele mudou alguma coisa, mas ficou muito parecido ainda com a Igreja Católica. E como é que a Assembleia de Deus de Mandaguari entende? Está no nosso estatuto. Quem não leu o estatuto, mas está lá. Existe um artigo para definir a nossa ceia, como é que a Ilha de Maria, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Mandaguari, entende a respeito da ceia. Mas existem outras pessoas também, fora os luteranos, que são os presbiterianos. Ah, pastor, eu vou para a igreja presbiteriana porque é tudo a mesma coisa. Não. Já tem que parar com isso, de achar que tudo é a mesma coisa. Tem um corinho que diz assim: se você está atrás do Calvário, meu irmão, você é. Tudo bem. Só que nós temos costumes diferentes. Nós temos interpretação bíblica diferente. Nós temos conceitos teológicos diferentes. O que é pecado para nós, não é pecado para os presbiterianos. Então não é a mesma coisa. Ah, mas tanto faz. Não é tanto faz, não. O cidadão diz assim: eu vou ser presbiteriano. Os presbiterianos do Brasil não acreditam no batismo com o Espírito Santo. E como que é a mesma coisa? Se você fala em línguas estranhas, você não pode falar. Então não é a mesma coisa. Como é que o presbiteriano participa da ceia? O presbiteriano acredita que a presença espiritual, o termo técnico,
Presença espiritual. O que é a ceia para o presbiteriano? Presença espiritual. É isso que ele sabe. Ele entende que os elementos, o pão e vinho, são apenas pão e vinho. Cristo não está presente, como os luteranos entendem. Eles apenas acreditam que é uma presença espiritual e sem nenhum benefício para os incrédulos. Quem não acredita